Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, professor Tiago Menezes, da Rede Municipal de Brejo da Amada de Deus, a Escola Municipal São Domingos. Hoje eu quero conversar com os alunos do 9º ano, Nós vimos aqui na última aula, nós conversamos a respeito dos aspectos naturais e físicos, do continente asiático. Dentro do continente asiático, sem sombra de dúvidas, hoje o maior destaque, vai estar no Sudeste Asiático ou no extremo Oriente Asiático, quase no extremo Oriente, que é a China. Então, convido vocês hoje para a gente conversar a respeito da China. Esse que é o maior país mais populoso do mundo e hoje o país que mais cresce em termos econômicos do mundo. Então, vamos começar a discutir por que ele é chamado de dragão asiático, falar sobre a cultura chinesa, como é essa população, A gente sabe que são 1,4 bilhão de habitantes, país mais populoso do mundo, mas onde essa população está localizada, Como a China chegou a esse crescimento econômico absurdo que ela tem hoje, sendo o país que mais cresce no mundo nos dias atuais, O que é que levou esse atual crescimento? A China também tem problemas, Como é que ela fez para crescer e como é que ela faz para enfrentar os problemas? Quais são os problemas que os chineses têm hoje em dia? E uma velha discussão, A China é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? São esses pontos que eu quero trazer hoje para a gente conversar aqui pelo canal Educa Brejo, Primeiro, o dragão asiático, porque representa uma das mais antigas civilizações do mundo e é um país muito forte, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político e cultural, Sendo aquele que mais cresce no mundo atual, como a gente já falou. Ele ocupa 25% do território do continente asiático, é o terceiro maior do mundo. Ele é dividido em 22 províncias, 5 delas são autônomas. Tem duas regiões bastante especiais, que são Hong Kong e Macau. Macau e Hong Kong são duas regiões interessantes. Hong Kong, pelo seu desenvolvimento econômico, é muito forte e acelerado, e Macau, pelo fato de você ter o português nessa região, Foi uma antiga colônia portuguesa e é uma área na China onde se fala português. Foi administrada por Portugal até o século XVI, do século XVI até 99, e depois foi dada como presente para o imperador chinês. É uma região da China onde se fala português, Macau. Então, aqui nós temos todas as províncias chinesas, a divisão administrativa da China no ano de 2009, que perdura até os dias atuais, com uma população que hoje nós podemos atualizar, 1,4 bilhão de habitantes, sendo o país mais populoso do mundo. Por conta disso, o governo chinês, desde a década de 80, criou a chamada política do filho único, que na verdade mudou nos últimos anos. Mas durante muito tempo você tinha o controle de natalidade, Hoje, na verdade, pode ter até 2 filhos. Mas esse controle de natalidade era exercido como, professor? Existe na China uma legalização de abortos, Existem esterilizações também autorizadas, não só autorizadas, como incentivadas e pagas pelo próprio governo, Muitas vezes há um abandono dos bebês, dos recém-nascidos, até extermínio dos recém-nascidos. A partir do segundo filho, aliás, hoje, a partir do terceiro filho, esse terceiro filho não tem mais direito ao serviço público, como saúde e educação, especialmente a educação pública, certo? Então, nós vamos ter esse tipo de situação. E além de vasectomias, ligação de trompas, em homens e mulheres respectivamente, que são financiados pelo governo chinês, e distribuição de preservativos gratuitos também, para esse controle de natalidade devido a essa grande população. População essa que, por sua vez, ela está distribuída de maneira desigual no território chinês. Grande parte da população chinesa está aqui no sudeste da China, exatamente pelo fato de você ter aí nessa região um maior desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico maior faz com que os chineses se localizem mais nessa região. Fora que você também tem aqui uma região mais montanhosa e mais desértica, o que contribui também para que essa população fique mais concentrada no sudeste. Certo? Durante muito tempo, até a década de 80, a China, desde a década de 49, com a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, até a década de 80, 1984 mais ou menos, a China seguiu o modelo soviético, o modelo econômico soviético, com a estatização dos meios de produção, prioridade à indústria de base, planejamento centralizado pelo governo,
né? É um país predominantemente rural, e unidades de administração privada, né? As comunas populares e unidades de administração privada. A China se comportou assim até por volta de 1984, quando começa uma política de portas abertas, uma política de abertura econômica. Essa abertura econômica da China, controlada ainda pelo Estado, embora você tenha um setor privado muito forte hoje em dia, né? O que controla, quem investe na infraestrutura chinesa, quem faz esses incentivos de investimentos em ferrovias, em rodovias, em energia, é o próprio Estado, é o próprio governo chinês. Mas as indústrias já não são mais estatais, certo? Houve uma introdução controlada de lucro nas empresas desde 1984. Começa a haver, a partir daí, um salário diferenciado para os trabalhadores. Infelizmente, na China, esse é um dos problemas, né? O trabalhador ele ganha muito pouco. Existe uma exploração muito forte da mão de obra, né? E o salário acaba sendo muito baixo. Mas desde 84 também há uma entrada de capital estrangeiro, uma ampliação das trocas comerciais, houve uma autonomia das empresas estatais, como também uma privatização de parte dessas empresas, né? Também eles adquiriram tecnologia mais moderna para aumentar a produção e, consequentemente, esse lucro, certo? E criou-se também a Bolsa de Valores de Pequim. Então, tudo isso fez com que a China se abrisse e não fosse mais um país socialista, né? A China é hoje considerada por alguns economia capitalista socialista de mercado, né? Você tem um Estado muito forte na China investindo em infraestrutura, né? Em rodovias, ferrovias, na indústria de base. Em compensação, você tem um mercado livre, né? A gente teria mais um desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo na China do que propriamente a economia socialista de mercado. Tá aí algumas das empresas bastante conhecidas, né? Como a Jack Motors, que invadiu o Brasil aqui há cerca de 10 anos, né? As reformas econômicas acabaram influenciando no crescimento chinês. O Estado não perde força nesse investimento em infraestrutura, certo? Porém, a economia ela é livre, a economia é de mercado e a China tem um crescimento médio anual de cerca de 10% ao ano. Mesmo agora, a pandemia acabou atingindo de maneira muito forte, a China teve a maior perda econômica dos últimos 40 anos, né? Que fique bem claro que, obviamente, o coronavírus não foi criado em laboratório, isso é fake news, né? Até porque atingiu a própria China. A China nunca foi tão prejudicada, a economia da China nunca foi tão atingida esse ano como nos últimos 40 anos, né? Desde que ela teve esse processo de abertura econômica, né? Mas há uma diferença que eles conseguem se recuperar de maneira mais rápida, né? Você teve uma quintuplação do PIB chinês nos últimos 30, 40 anos, né? E se comparar com o Brasil, o nosso crescimento, por exemplo, nesse regime neoliberal que nós temos, né? Sem essa influência do Estado, sem o Estado poder interferir ou investir nessa infraestrutura, nosso crescimento é cerca de 1% ao ano. Os chineses, quando crescem menos, crescem 5%, 6%, 7%, 8%. É só para vocês terem uma noção, né? Então, você tem bastante crescimento econômico. Hoje é o país que mais cresce do mundo e a segunda maior economia do mundo, o que não significa que não tenha problemas. O grande problema da China é a falta de liberdade de expressão. Existe um controle político e econômico no país muito forte, a ausência de um pluripartidarismo, praticamente um partido só governa o país, e existem grandes desigualdades regionais, certo? Então, você tem um Sudeste que é muito desenvolvido, no Sudeste você tem um desenvolvimento econômico muito forte, uma concentração de renda muito grande, e, em compensação, o resto do país ele acaba não tendo esse mesmo desenvolvimento. As desigualdades sociais e regionais em território chinês ainda são fortes, e principalmente a degradação ambiental. O crescimento econômico da China vai ser em cima muito de uma poluição ambiental, assim como foi nos Estados Unidos, né? E como é ainda nos Estados Unidos. Esses dois países são aqueles que mais crescem no mundo, mas ao mesmo tempo são aqueles que mais poluem, né? Nós vamos ter um país que cresce de maneira não é que assusta, mas que admira grande parte do mundo, né? E inclusive tem grandes relações com o Brasil. O crescimento chinês faz com que eles comprem muito de nossos grãos, né? Arroz, milho, soja e muito de nossa carne, né? Nos inícios dos anos 2010, né? Aliás, final dos anos 2000, né? 2000 até 2010, isso influenciou bastante para o crescimento econômico do Brasil, né? E hoje a China volta a comprar
esses produtos. Mas aí precisa o governo brasileiro saber administrar melhor, né? Saber produzir melhor para poder atender o mercado interno, né? Ao mesmo tempo que vende para a China, certo? Então, esses são alguns problemas que a gente tem em território chinês, um país que mais cresce no mundo, que hoje tem a segunda maior economia do planeta, certo? E que geopoliticamente é de extrema importância, né? A China hoje compete com os Estados Unidos para ver quem tem mais força no mercado internacional. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, né, para todos vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.